Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje inauguramos esse espaço de reflexão e oração. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nosso intuito é trazer reflexões sobre a vida, sobre a fé, sobre a oração, sobre maturidade espiritual, sobre vida interior. Nossa, são tantos temas. E nós, sobretudo, queremos falar sobre temas que elevem a nossa alma a Deus. Essa é a nossa proposta. Nada mais propício que começarmos em um tema favorável, né? Como é o tema da Quaresma. Então, por isso, a gente escolheu começar nesse período, nesse tempo, né? Então, esse é uma motivação inicial, uma conversa, um bate-papo um pouquinho antes de começarmos a Quaresma, para a gente também já ir entrando no clima, né? Então, assim, com o coração desejoso de viver o Cristo em nossas vidas, que nós daremos início, então, na próxima quarta-feira de cinzas, a nossa primeira temática, o nosso primeiro ciclo de reflexões que vai até a Páscoa. A cada dia desse tempo tão fecundo, nós tentaremos trazer reflexões que sejam fermento na massa, que te ajude em sua caminhada orante e em sua maturidade espiritual. Eu não sei como é a sua vida de oração, se você tem dificuldade, se você não tem, se você lê o Evangelho todo dia, se você lê a liturgia todo dia ou não, mas eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para ser fermento mesmo, né? Te ajudar com as reflexões e ser fermento nessa massa e te favorecer, né? A olhar a sua vida a partir da visão do Evangelho, a partir da visão da palavra. Isso vai a cada dia mexendo um pouquinho conosco, vai mudando o nosso olhar, a nossa forma de ser, a nossa forma de lidar com as situações. Isso é conversão. Então, a cada dia, né, iremos tentar trazer, né, reflexões que sejam esses fermentos na massa e que te ajude na sua caminhada orante, em sua maturidade espiritual. E eu te convido, né, como as reflexões elas vão ser bem direcionadas dentro da temática litúrgica, né, proposta pela igreja para o tempo da Quaresma, que dedique um tempo, antes de ouvir essa reflexão, dedique um tempo para ler as leituras do dia, primeira leitura, segunda leitura, se tiver, o Salmo, o Evangelho, para rezar e refletir sobre o que Deus te apresenta. E assim ser uma terra boa, onde a semente da palavra crescerá e dará frutos segundo o coração de Deus. E nada mais adequado, vamos dizer assim, que iniciar esse espaço falando um pouco sobre oração, em especial a oração mental, que é um meio indispensável para a vida interior. Mais ainda, ela é quase como se fosse uma respiração espiritual, uma respiração espontânea, que a alma precisa fazer. Mas, de maneira geral, isso não acontece se a alma não se esforçar para aplicá-la por um certo tempo. Em outras palavras, é necessário aprender a orar. Não adianta a gente ficar repetindo palavras mecanicamente se o coração não reza, em vão mexem os lábios. Para ensinar as almas a este piedoso exercício da oração, e é isso mesmo, foram surgindo métodos de meditação. Dentre os diferentes métodos que hoje existem, e claro, todos eles com suas excelências, um deles é o método teresiano, assim denominado porque ele surgiu dos ensinamentos de Santa Teresa. Santa Teresa de Jesus, fundadora das Carmelitas Descalças e grande mestra da vida espiritual. Santa Teresa de Jesus é um desses luzeiros que Deus coloca na vida da igreja, na sociedade, vamos dizer assim, para mostrar o caminho. E Deus foi revelando coisas a Santa Teresa para que ela pudesse ensinar. Então Santa Teresa ela vai ensinando as suas carmelitas, ela vai ensinando as suas discípulas o caminho da oração, o caminho que foi apresentado a ela pelo próprio Jesus. Então ela vai fazendo descobertas, Deus vai revelando coisas a ela e ela vai escrevendo isso. Então, de uma certa forma, obviamente ela nunca pensou assim, vou escrever um método, né? Mas dá pra gente, a partir do que ela escreveu, entender, intuir certas coisas que nos ajudam em nossa vida de oração também. Aquilo que ela experimentou, aquilo que ela viveu, nos ajuda também na nossa caminhada, que é também basicamente o que nós estamos fazendo aqui, né?
aos poucos a gente vai compartilhando experiências, compartilhando vivências que vão ajudando aos outros na caminhada. Então, Santa Teresa, ela tem uma definição sobre oração mental, que é bem conhecida, né, no seu livro da vida. Ela descreve a oração como um trato de amizade, como uma relação de amizade, estando muitas vezes a sós com quem sabemos que nos ama. Então, Santa Teresa, ela enfatiza especialmente a natureza e essa tonalidade afetiva da oração mental. É um trato amoroso, ou seja, uma relação de amor mútuo entre a alma e Deus, na qual se trata a sós, em intimidade com Deus. E aí é importante a gente pensar que, assim, olha, a intimidade é fruto do amor, é fruto de uma experiência, de uma relação de proximidade. Então, ela fala dessa intimidade com Deus e se fala com aquele cujo amor se conhece. Percebam que todos os elementos dessa definição carregam a ideia do amor. Mas, no final, a santa recorda que a alma também deve saber tomar consciência do amor de Deus por ela. E este é precisamente, segundo a Santa Madre, o papel do entendimento na oração. Então, conforme a própria santa diz, a oração mental ela deve conter um duplo exercício da inteligência e da vontade. A inteligência, por sua vez, refletindo sobre o amor de Deus, o amor que Deus tem por suas criaturas e como Ele deseja ser amado por elas. E a vontade, correspondendo fielmente a esse amor. O conceito de oração não poderia ser mais claro. E é essencial que a gente entenda isso. É essencial que a gente tenha isso em mente. Mas então, como colocar esse conceito em prática? Bom, e aí que entra a função do método. Talvez mais para frente a gente possa comentar um pouco mais a respeito dessas questões e tal, porque o método ele pode ser importante, mas cada pessoa tem o seu caminho. Ou Deus tem um caminho para cada pessoa. Santa Teresinha do Menino Jesus, por mais que ela tenha bebido da fonte de São João da Cruz, de Santa Teresa d'Ávila, ela mesma não tinha um método, né? Ela fazia uma experiência que era muito fluida, muito dela. Então, a gente vai caminhando aos pouquinhos com essas questões. Bom, se a gente quiser compreender corretamente a estrutura do método teresiano, precisamos ter em mente a definição de oração que foi mencionada agora há pouco. Pois então, nós poderemos verificar como esse método ele realiza plenamente esse mesmo conceito de oração mental. Ela se resume, como disse, em conversar afetuosamente com o Senhor, após reconhecer profundamente o seu amor por nós. Meus queridos, para falar intimamente com Deus, é necessário entrar em contato com Ele. E para isso, serve a preparação, que consiste em tomar consciência mais explícita da presença de Deus e orientar-se para Ele por meio de um bom pensamento. Para conhecer o amor que Deus tem por ela, a alma. Santa Teresa usa muito essa expressão, alma, né? E é bonito. Ela, ao invés de falar da pessoa, ela fala da alma. Então, para conhecer o amor que Deus tem por ela, a alma escolhe como tema de reflexão uma verdade de fé capaz de manifestar esse amor. Por isso, recorre à leitura de um texto apropriado. Agora, na nossa etapa, no nosso ciclo de quaresmal, nós vamos usar como textos base a liturgia. E é de grande proveito. Mas não necessariamente precisaria ser a liturgia, poderia ser algum outro texto, alguma outra leitura. Aí depende muito. Mas a questão toda é que não basta ler. É preciso aprofundar. Isso se faz por meio da reflexão, ou seja, da meditação. Eu volto a repetir o que eu disse agora há pouco. É preciso que o seu coração esteja ali. É preciso que você entre nessa experiência e não faça algo superficial. Não faça algo de decodificação, mecânico, mas você mergulhe nisso, mergulhe nessa experiência. Então, eu sei que o amor de Deus por mim se manifesta em qualquer uma das verdades reveladas, mas
neste momento específico, eu quero me concentrar apenas naquela que me serviu de tema de leitura. Então, para isso, eu me ajudo com belos pensamentos contidos no ponto de meditação, esforçando-me para conhecer e descobrir esse amor. E assim, espontaneamente, brotam dentro de mim e talvez também em meus lábios, meus sentimentos, expressões de afeto. Dessa forma, eu inicio o meu colóquio com Deus, meu bate-papo. Essa palavra colóquio é bonita, né? Eu gosto dela. Mas é um bate-papo, né? É uma conversa. É um trato de amizade, né? Então, eu inicio o meu colóquio, dizendo-lhe, de muitas maneiras e com naturalidade, o que brota no meu coração. E que eu amo, e que desejo sempre amá-lo, e que eu quero progredir em seu santo amor, que desejo provar meu amor por ele com obras, cumprindo sua santa vontade, e por aí vai. E com isso, nós chegamos ao centro da oração. E para muitas almas, isso basta. Mas há quem deseja ainda uma maior variedade, E essa variedade, ela facilita grandemente a alguns prolongarem esse bate-papo, essa conversa com o Senhor. E ela pode ser obtida por meio de 3 partes, vamos dizer assim, adicionais do método, que não são estritamente necessárias, mas meramente facultativas. Primeiro, o agradecimento, no qual, após ter afirmado repetidamente nosso amor ao Senhor, manifestamos nosso reconhecimento pelos bens recebidos dele e lhe damos graças por eles. Segundo, a oferta, com a qual procuramos retribuir ao Senhor da melhor maneira possível o muito que dele recebemos, fazendo e apresentando um bom propósito. Algo, aliás, sempre muito útil no final da oração. E por fim, o pedido, pelo qual imploramos a ajuda divina, convencidos de nossa pequenez e nossa miséria. Assim, o método teresiano, ele compõe-se dessas 7 partes, vamos dizer assim. 2 partes que seriam introdutórias, que seriam a preparação, ou seja, se perceber na presença de Deus, se colocar naquilo que você está fazendo, estar ali com Deus. E a leitura. 2 partes que seriam essenciais, e aí seriam a meditação e o colóquio, o bate-papo, e as 3 facultativas, que ajudam a prolongar mais facilmente esse colóquio: o agradecimento, a oferta e o pedido. A espiritualidade teresiana, meus queridos, minhas queridas, é a espiritualidade da intimidade divina, pois busca alimentar nas almas o ideal de intimidade com Deus e guiá-las à sua realização. Tal finalidade se concretiza principalmente por meio da oração mental, que, por conseguinte, deve se adequar às exigências dessa grandiosa aspiração. Por outro lado, a espiritualidade teresiana também é doutrinal. Teresa de Jesus, a grande mestra da vida espiritual, sempre desejou e se esforçou para que a vida ascética e mística das almas que lhe eram queridas estivesse fundamentada em uma doutrina sólida. Por isso, ela valoriza tanto a teologia. Mas eu acho que é isso, meus irmãos. Hoje eu me alonguei um pouco mais e vou tentar ser mais breve nas próximas. Que o Espírito Santo, Espírito de amor, que se digna habitar em nossas almas, inflame em nós com uma efusão abundantíssima de graça, o amor da caridade, para que nós possamos penetrar na divina intimidade ao longo desse tempo de Quaresma, que já iniciaremos, mas, sobretudo, ao longo de sua vida inteira. Fique conosco, acompanhe as reflexões que virão. As reflexões que virão também depois da Quaresma, se assim Deus nos permitir. Tenho certeza que se você abrir seu coração, Deus irá lhe falar. Caminhemos, meus queridos. Olhos fixos em Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.